falado comigo já tem um tempo nessa palavra de Ezequiel 37, do 1 ao 9. E assim diz a palavra do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: e a estes ossos, eis que eu vou fazer entrar em vós o fôlego de vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego de vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegavam osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza o fôlego de vida, profetiza, ó filho do homem, e dize ao fôlego de vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego de vida, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E eu parei para analisar essa palavra, né? O Senhor nos dá a ordem para a gente fazer. E acontece, né? Assim, pela nossa fé, pelo nosso convívio, e eu tenho pensado muito nessa palavra que o Senhor tem me dado. Por quê? O pastor tem falado com a gente sobre as palavras, né? A gente profetiza e o Senhor faz. Só que a gente tem que ter fé. É como aqui, né? Se eles não tivessem fé, como que ia sobreviver os ossos secos? Eram muito numerosos os ossos, né? E assim na nossa vida. A gente tem que começar a ser mais ousado, né? Espiritualmente, junto com o Senhor, intimamente, profetizar sobre as nossas vidas, sobre a vida do nosso irmão, orar pelos nossos irmãos, né? Estar junto com os nossos irmãos. Então aqui ele fala: profetizei e aconteceu. Então conforme a gente vai profetizando, vai acontecendo sobre a nossa vida. E eu passei por um momento difícil e eu culpava Deus por isso, né? Como que Deus pode deixar que isso acontece na minha vida? E não foi Deus que fez acontecer na minha vida. E sim, eu mesma, né? Porque somos nós que somos culpados pelos acontecimentos da nossa vida. A gente se afasta, a gente não tem uma intimidade com o Senhor, a gente fica fora daquilo que o Senhor tem nos ordenado, né? Ele deixou um livro tremendo, né? Com todas as ordens, com a sabedoria, com todos os mandamentos. E o que a gente faz? Às vezes a gente cai para o mundo, né? E nesse momento que eu estava passando, eu não entendi. Eu falava: por quê? Por que Deus deixou eu passar? Não era Deus que tinha deixado eu passar aquele momento. E depois que eu comecei a conversar com o pastor Hélio, com a pastora Rita, eu comecei a entender mais sobre a palavra, né? Sobre Deus. Porque a gente às vezes nem se deixa essa abertura da gente pedir para Deus, né? Ouvir a voz de Deus. A gente é tão, às vezes, impulsivo, que a gente não deixa Deus falar conosco, a gente não ouve a voz do Senhor sobre a nossa vida.
né? E então a gente tem que parar, pensar, refletir e respirar para ouvir a voz do Senhor. E ter intimidade, orar, né? Orar, se trancar no seu quarto, ajoelhar, conversar com o Senhor. Então hoje, tudo que eu faço, eu peço direção para o Senhor. Eu ajoelho, eu oro, eu pergunto a Deus primeiro, antes de tomar qualquer atitude na minha vida. Isso foi bem difícil para mim, assim, um aprendizado foi um desafio muito grande, né? Porque eu não fui uma pessoa muito obediente aos meus pais. Então, como que eu não fui obediente aos meus pais? Que é de carne e osso, eu vou ser obediente a um Deus que eu nunca vi. Então, para mim foi bem um desafio muito grande entender isso. E Deus tem falado, né, no Ezequiel 37, para que a gente profetize sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos, né, para que a gente seja mais ousado, não só no material, na família, mas principalmente no espiritual, né, porque a gente precisa disso, a gente precisa desse momento com Deus. E é isso, essa palavra que eu tinha para trazer para os irmãos, né, que Deus tem falado. E espero que, assim, eu não sou muito experiente, é a primeira vez que eu vim aqui pregar, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Esse foi um momento que Ele me permitiu, eu agradeço, né, a palavra, agradeço por Ele ter me dado essa oportunidade, a pastora também. Porque Deus nos dá muitas oportunidades, às vezes a gente não enxerga, a gente está cego para algumas coisas, então a gente tem que começar a prestar mais atenção. Foi o que o pastor tem falado com a gente também, né? A nossa boca, a nossa língua fala, então o que a gente fala é o que vai acontecer sobre a vida da gente, e isso eu tenho sido prova, né, de que tudo que eu profetizo sobre a minha vida acontece. Então, vamos começar a profetizar coisas boas sobre as nossas vidas, né? E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe.